Oi pessoal, tudo bem? Sétimo ano. Hoje nós vamos falar da terceira semana da nossa nova apostila, né? A nova apostila da terceira semana, ela vai falar dos bantôs, dos iorubás. A gente também já falou sobre isso, vamos aprofundar um pouquinho então. Olha só. Lá no começo, vai da página, presta atenção, 324 a 333. Então, a terceira semana é da página 324 a 333, ok? É isso aí que nós vamos estudar essa semana. Os bantôs e os iorubás. Então, como a gente já tinha dito anteriormente, bantôs e iorubás não é um povo, assim, especificamente, é uma língua, tá? Uma língua que se estendeu por vários reinos, tá? Aqui no Brasil também tem isso. Tem isso de, por exemplo, terremoto. Tem isso de... os índios são separados em grupos linguísticos, né? É o Tupi, o G, o Tupi é Guarani. Então, são grupos linguísticos, línguas parecidas. Eu não sei falar sobre linguística, mas, por exemplo, a professora de português, provavelmente, se vocês tiverem alguém quiser aprofundar mais, vai perguntar para ela. Então, os índios no Brasil são separados por grupos linguísticos. E lá na África também. Então, tem os bantôs e os iorubás, os que vieram para o Brasil. Então, não quer dizer que bantô é uma região, é um grupo de pessoas que falam aquela... A cortina, Deus me livre. Que fala aquela língua, certo? Então, eles eram grandes comerciantes. Olha, os iorubás, por exemplo, eles tinham a capital deles, Ifé. Ifé se tornou um centro de comércio, certo? Muito importante para aquela época, para aquela região. Dentre os povos ali, né? E era o centro da fé, né? Da fé, onde se reuniam para manifestar a fé deles. Os bantôs já eram 400 etnias, mais ou menos. 400 povos falavam essa mesma línguas bem parecidas ali. E eles, olha, como eles eram tantas, tem várias... desenvolvimentos econômicos. Por exemplo, como eles eram tantos, tinha muitas, vamos dizer assim, populações, etnias que viviam da agricultura, outros criavam gado, outros comercializavam, outros caçavam e pescavam e colhiam frutas. Dependendo da região, da fertilidade do solo, desenvolveu-se atividades econômicas, entenderam? Esse povo bantô também fazia parte o Congo, que o Congo foi uma etnia também, dominada por um rei muito severo, né? Ele se chamava Manicongo. Tudo isso aqui que eu estou falando tem aí nesse livrinho de vocês que veio da Seduc, tão maravilhoso. Acho que vocês deviam aproveitar, hein? E ler. São histórias maravilhosas, gostosíssimas de ler. Tá? Então, aí vocês vão ter, falando dos iorubás, do Congo e dos bantôs, tá? E aí vocês têm, peraí que o vento aqui tá mexendo com tudo. Aí vocês têm as atividades, certo? Então, a primeira atividade lá vai ser, só um segundo, na página 326, fala do mito como eles acreditavam que os iorubás surgiram. Mito é assim, é uma história que a ciência não explica, certo? Quando a ciência não explica, você cria um mito de origem, que eu já sempre ando falando por aí, sempre que a oportunidade aparece. Então, eles contam o mito, o mundo dos iorubás, e aí vocês têm 4 atividades, perguntinhas para responder. Aí depois vocês têm falando do Congo,
E aí vocês têm umas atividades na página 330, 331, facinhas de fazer também, tá? Se você ler o texto, você vai responder com muita habilidade. Aí você tem um texto sobre os quilombos brasileiros, porque esse povo veio tudo para cá escravizado, né? Você viu que entre eles já se escravizavam lá, né, na África, né? Não foi novidade trazer eles como escravos para o Brasil, tá? Aí fala dos quilombos, olha. E aí tem umas perguntinhas sobre esse texto, tá bom? Nada do outro mundo, nada que vocês não consigam fazer. Mas assim, qualquer dificuldade que vocês tiverem, eu estou à disposição. A qualquer momento, se não for de madrugada eu estiver dormindo, eu atendo vocês, sempre que possível, ok? Obrigado, tudo de bom e até a próxima.